momento, deputado Euclério, que por ser o autor, terá o tempo em dobro, 10 minutos. Os demais inscritos terão 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Você está com a palavra, deputado. Bom dia, secretário. Primeira pergunta. Quem fez o edital, se foi uma empresa ou um consórcio, e se teve algum escritório de advocacia que participou dando consultoria, e de onde saiu o dinheiro para pagar o edital? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. O senhor, a lei de licitação prevê transparência no processo licitatório. Inclusive já tem orientações do Supremo Tribunal Federal. O esforço da CETOP em guardar sigilo sobre informações que são públicas, o senhor não entende que é um desrespeito à lei federal de acesso a informações, inclusive, bem como a lei de licitações, 8.666. Terceira pergunta. O presidente da CETUB, o atual presidente da CETUB, Léo Carlos Cruz, o senhor sabe me informar se ele já foi, ele que tem a responsabilidade de apurar toda a questão da compensação quilometragem, o senhor sabe se ele já foi funcionário de alguma dessas empresas que operam o sistema Transcol e que venceram a licitação? Terceira pergunta. A quarta pergunta. A Câmara de Compensação tem apenas representante dos consórcios, presidente do sindicato patronal e um representante da CETUB. Por que o povo não pode participar dessa Câmara de Compensação? E segundo, existe algum edital em andamento para licitar a Câmara de Compensação para que as empresas que operam o sistema passem a controlar a Câmara de Compensação? Quarto. Avaliação de desempenho. Vossa Excelência falou muito na questão do desempenho, mas não seria uma avaliação maquiada, porque vai ser apurada por um consórcio pela média geral das sócias. Mas se uma empresa vai bem aqui e a outra vai mal, a que vai mal é beneficiada pela média? Se como é o sistema de avaliação? Se eu estou falando, se é correto que eu estou dizendo que vai ser pela média geral das sócias ou vai ser pela empresa individualmente? Câmara de Compensação já fiz, CETUB. Eu não sei se eu tenho conhecimento, mas há uns 3 meses antes de lançar o edital, eu ouvi denunciado dessa tribuna que o edital de licitação seria dirigido e os vencedores seriam as mesmas empresas que estavam operando. Bola de cristal não tem, né, secretário? O que o senhor me diz sobre isso? Ou se esse edital, em face da maneira que ele foi confeccionado, gerou dificuldade para as empresas que não estariam operando, gerando facilidade para as empresas que operam. A questão do subsídio, o senhor fez uma afirmação correta. A diferença de redução da tarifa, o Estado é o Estado que mais reduziu tarifa. Nós temos que concordar também que é o Estado campeão de subsídios. E de uma maneira ou de outra, o povo é que paga essa conta. Se reduz 5 centavos, aumenta 10 no subsídio. Eu tenho estudo sobre isso. Já tenho 6 minutos ainda, secretário. Eu podia começar a me responder essa para não fazer mais. Vamos lá. Então, eu listei aqui, se eu esquecer alguma, o senhor lembra para mim. Bom, o edital, quem fez? Nós fizemos um processo licitatório, que era o projeto executivo do BRT, tá? Dos corredores exclusivos de ônibus. E nesse processo tinha, inclusive, porque a gente tinha que fazer todas as pesquisas do sistema Transcol. Se o senhor me ajudar a ser objetivo, porque eu queria fazer mais perguntas. Tá, então olha só, não, porque eu tenho que explicar todo o procedimento, como é que se deu o procedimento. Quem está fazendo pergunta, deputado Janete, sou eu, Vossa Excelência, aguarda a sua vez. Tá, é só para eu explicar o procedimento. Não, eu estou fazendo um pedido de forma gentil. Eu vou tentar ser o mais... Forma gentil. Concordo. Solicito ao senhor deputado para não interromper o orador que está com a palavra, Euclério, e o secretário Fábio Damasceno. Por gentileza, ordem aqui na casa. Então, deputado, nós fizemos uma licitação, nós contratamos um consórcio especializado em projetos executivos de corredor de ônibus e sistemas de transporte. Então, dentro desta licitação, nós solicitamos que fosse elaborado o edital do Transcol, uma empresa especializada, uma empresa que faz consultoria na área de transportes no Brasil todo. Tá? Então, a gente contratou e essa empresa nos ajudou na elaboração deste edital.
Coajudou como? Além da participação dos técnicos da CETURB, principalmente da Secretaria, de fazer um apanhado geral no Brasil todo, os editais que saíram no Brasil, edital de Curitiba, edital de Brasília, edital de Santa Catarina, edital do Rio de Janeiro. A gente não precisa inventar a roda, então a gente consegue melhorar muito se a gente pegar as experiências de outros estados e melhorar aqui para o nosso estado. Então a gente acredita que montou um edital bastante, eu acho que talvez a gente conversando juridicamente com algumas, foi um dos melhores editais do Brasil que foram feitos. Pegando todos os problemas que ocorreram em outros estados, a gente conseguiu elaborar. Então nós pedimos uma empresa, que a empresa que elaborou esse edital foi a empresa Logit, é uma empresa de São Paulo, a empresa Logit, é uma empresa especializada em sistemas de transporte, em planejamento de transporte. É uma das empresas do consórcio e ela fez o edital, elaborou o edital para a gente. Só um minutinho. Essa empresa participa do consórcio? Essa empresa, não, do consórcio do Transcol? Não, de forma alguma. Perfeito. Não tem relação nenhuma. Perfeito. Essa empresa, ela tem contrato para fazer projeto. Perfeito. Ela fez o projeto, ela fez o plano operacional e ela elaborou o edital, tá? O dinheiro para pagar o edital estava junto, estava dentro do pacote do edital do BRT, do projeto executivo do BRT. Então tá lá, o recurso, inclusive o projeto ele é financiado pelo BNDES. Então esse projeto a gente caminhou isso tudo, então está dentro do projeto a elaboração do edital. Teve algum escritório de advocacia? A empresa tem um escritório que é vinculado a eles, mas ele não faz parte do consórcio, é uma consultoria. Mas qual o escritório? Agora não vou me recordar, mas não é um escritório que é vinculado à empresa. A gente precisa falar de advogados no auxílio disso. Tá? Não é nenhum escritório nacional, é escritórios que prestam serviço diretamente à empresa. O senhor falou em relação à transparência do processo. Então, em relação à transparência do processo, deputado, o processo ele foi o mais transparente possível, desde a apresentação do Conselho de Transportes, da audiência pública, do ato prévio que foi feito, do início da licitação. Então isso estava amplamente divulgado e aberto. Então as pessoas poderiam ter acesso lá na sala de licitação e olhar as propostas. A gente não teve esse pedido de olhar a proposta. Poderia ter encaminhado qualquer pessoa e aberto as propostas. A gente tinha um procedimento a ser seguido que era importante, primeiro, por isso que a gente fez, primeiro a técnica, olha a técnica. Então a técnica, a comissão primeiro, também deixar que a comissão de licitação, ela é soberana, ela é independente da secretaria e a gente não queria contaminar o processo tinha que transcorrer normalmente e a gente precisava deixar a comissão a mais tranquila possível para poder avaliar as propostas, são mais de 20 mil páginas de documentos que foram entregues, né? Então poderia ter feito isso como o senhor me telefonou, mandou e-mail, eu retornei um e-mail do senhor, deputado, manda para mim oficialmente que eu mando isso, que eu preciso botar dentro do processo. No telefone, o senhor pediu que o senhor mandasse o e-mail, o senhor me responderia. Sim, aí eu respondi depois o e-mail do senhor. Eu respondi o e-mail do senhor. Falei, deputado, manda para mim a casa, porque eu preciso botar... Poderia ter falado por telefone, não, né? porque a própria comissão pede para mandar oficialmente, porque eu ponho dentro do processo, porque fica claro. Sabe, secretário, se não for muito mais objetivo, vamos dar para os colegas falarem. Aí só rapidinho, só para reforçar. Então, a partir do momento que nós tivemos a habilitação, que efetivamente teria uma vencedora, a empresa estaria apta a ganhar, porque até a técnica de preço não tem empresa apta, a gente não sabe se ela vai ter empresa aqui. Aí nós fizemos a divulgação maior, mas qualquer um que quisesse ter acesso poderia ter. Em relação ao presidente CETURB, a informação que eu tenho, no passado ele foi funcionário de empresa, tá? Mas ele foi funcionário de garagem, de operação, isso de forma alguma, agora eu não me recordo quais foram as empresas, mas de forma alguma isso mancha a carreira fantástica que eu tenho, um cara que eu tenho plena confiança, uma pessoa que está comigo há pelo menos 6 anos e é quem mais entende sistema de transporte e transporte na região metropolitana. Então, o senhor acha correto e não fere o artigo 37 da Constituição um funcionário sair de uma empresa e chefiar o controle por parte do Estado de toda essa operação da Câmara? Não, porque na verdade a CETURB não é ela que fez o edital, a licitação foi da Secretaria de Transportes. Não falei que ele controla. Não, eu vou explicar. A Câmara de Compensação, então é importante. Câmara de Compensação, primeiro não é a CETURB que controla, a Câmara de Compensação funciona o seguinte: como hoje eu tenho 11 empresas, cada empresa arrecada dinheiro do sistema, vai entrando dinheiro, tá? Eu tenho uma empresa que opera a linha 507, que é a que mais arrecada, é a linha que tem maior demanda.
Só que tem uma empresa que anda uma linha que tem a mesma quantidade de ônibus e anda a mesma quilometragem, que arrecada 10% do 507. Então chega no fim do mês, tem um bolo de recurso, tem que falar, ó, essa empresa arrecadou mais. Então esse dinheiro, você deixa o dinheiro que paga o custo por quilômetro desta empresa e o restante diz, ó, a CETURB só diz o seguinte, esta empresa realmente andou tantos quilômetros, então transfere esse dinheiro para lá. A CETURB simplesmente, ela só fiscaliza a compensação de recurso. Isso, o recurso já está na mão das empresas, né? Ele só faz, na verdade, ele é o árbitro, para dizer realmente, esta empresa andou tantos quilômetros e esta empresa andou tantos quilômetros, o dinheiro já está lá. Já a empresa que arrecada, então a CETURB não tem participação nenhuma no processo de divisão. E tem um edital de licitação em andamento? De forma alguma, isso é... Não existe? Nada. A Câmara de Compensação é formada pelas empresas, a CETURB fiscaliza, não tem nenhum edital. E por que não tem representante das empresas, tem do sindicato e não pode ter um do trabalhador, não? Porque é um trabalho, na verdade, é um trabalho interno. Na verdade, é um trabalho de divisão de receitas interno. Por exemplo, a empresa andou 5.000 quilômetros, ela tem que receber, não sei, 1 milhão. Estou chutando, tá? Não é isso. A gente está fazendo R$4 por quilômetro, tem que receber 200 mil. Então tá, ela andou 5.000 quilômetros. Só que ela arrecadou na catraca dela 1 milhão. Então esses 800 mil que ela arrecadou, ela tem para outras empresas que arrecadaram 50 mil, mas tem que receber 200 mil porque andaram também 5 mil. Na verdade, essa é uma compensação entre empresas, ela não tem esta relação. A CETURB, claro que ela olha, na verdade, quem diz quanto roda é a CETURB, por isso que a CETURB participa. Quem tem que dizer quanto roda, por quê? Porque o sistema está na mão do governo da CETURB. O sistema não está na mão dos empresários. Bem diferente de outros estados. Mas é aí que eu volto. Se sair um funcionário de uma dessas empresas que operam e passa a ser o representante do estado na CETURB, o Léo Cruz, o senhor não acha que fere o artigo 37? Não fere, é porque isso não tem divisão, não tem nada a ver. Léo, não é porque o funcionário, é porque o senhor afirma que está na mão do Estado. Técnico de carreira da CETURB, diga-se de passagem, ele é de carreira da CETURB, ele é funcionário do Estado. Então a idoneidade da pessoa Léo jamais vai estar isso em jogo. Deixar isso bastante claro, tá? Bastante claro isso. Isso não tem nada a ver, são outras pessoas que fazem isso na Câmara de Compensação. Compensação é uma redivisão de recursos já arrecadados. É relação entre empresários. É só para deixar bastante claro essa questão da Câmara de Compensação. Não tem nenhum edital para controlar a Câmara, nunca teve, isso é uma coisa interna, né? Isso vai facilitar, porque quando você tem 2 consórcios agora, isso facilita muito, a Câmara fica muito mais fácil. Você vai ter o seguinte, eu vou ter um bolo de dinheiro, o consórcio X rodou 20.000 quilômetros, o consórcio Y rodou 30 mil, tanto 60% vai para o consórcio, 40% vai para o outro. A única coisa que a CETURB faz é efetivar. Realmente ele rodou 30, realmente ele rodou 20, paga-se tanto. Porque se ele rodar menos, isso é descontado, ele não recebe daquilo que ele não roda. Tá? Então isso é feito. Perfeito. Tá? Secretário, obrigado pelas respostas. Tem mais... Ok, senhor Não, tem a questão da avaliação de desempenho. Não é por média, por média. Justamente quando você cria 2 consórcios, você uniformiza a operação. Não, a gente tem que também, isso é importante, deputado, acho muito importante essa pergunta. Quando a gente trabalha com consórcio, posso... Não, meu tempo é fim dos 10 minutos. Mais 2 minutos eu encerro. É só responder os 2 critérios. Qual seria melhor? Se não seria por cada um. Não, porque é o seguinte, a gente não existe mais... Você decide lá agora? Não, eu fiz a minha pergunta no meu tempo. Eu quero comunicar aos seus deputados que o diálogo está sendo travado, com o maior respeito, da melhor educação. Nós temos que permitir ao deputado o direito de fazer a pergunta e deixar que o secretário também responda dentro de um tempo razoável. Senhor presidente, nós agora então vamos fazer os 5 minutos que tem direito o deputado e o secretário tem 3 minutos para a réplica, que terão direito os outros deputados. Não, senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem.
Senhor presidente, pela ordem. Cabe pela ordem agora, deputado. Senhor presidente, Eu vou agraciar. Você interessa todo esse Não, deputado Ferraz, eu vou abrir mão dos meus 5 democracia será para todos os deputados? minutos. Será para todos os deputados? Só isso. Senhor presidente. Seria para todos os deputados? Senhor presidente, eu não vou comprar briga com ninguém. Eu fiz um convite, ninguém queria aprovar a convocação, transformei em convite. Estou tratando o secretário de forma respeitosa. Parabéns, E eu vou abrir mão dos meus 5 minutos, que a base do governo está pressionando, e eu vou abrir mão. Então, só que se eu responder se é pela média, estou satisfeito por hoje. Desculpa, não é pela média. Está muito desesperado, senhor presidente. Só deixar claro que não é pela média, tá? Só para responder 2 minutinhos, só para eu poder... Dá para falar, deputado. O povo quer saber a resposta. É importante. E você tem que ter oportunidade de responder. Claro, não é importante, é muito importante isso. Essa pergunta é muito importante. Deputado, só deixar claro, não existe mais figura de empresas. Quando você forma consórcio, existem agora 2 empresas, não são mais 11 empresas. A penalidade é para o consórcio. O consórcio é penalizado. Nós estamos tratando de uma empresa que vai ter 800 ônibus operando e não de 6 empresas operando individualmente. Então a penalização é para todos. Ela é feita exatamente individualmente do consórcio. Tá? Não é, o senhor falou, como se a gente tivesse as 6 empresas operando, elas se juntarem em sociedade. Perfeito. Pela média. Não é mais assim. Então, assim, juridicamente, nós temos 2 consórcios, 2 empresas operando para uniformizar, padronizar o sistema, e este consórcio é penalizado. Então, se um sócio, vamos botar um sócio, não cumpre com aqueles outros 5, os outros 5 também são penalizados. Então, existe uma cobrança mútua entre sociedade. Acho que é importante esclarecer. Tá, eu não concordo com a maneira, mas eu fui contemplado com a resposta, apesar de não concordar. Eu quero agradecer a presença do senhor, ter aceito o convite, ter vindo. Senhor presidente, obrigado. E eu vou deixar à vontade para que a base faça o papel dela. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor presidente.